posicionando as mãos em prece. Esse gesto é um gesto de união. Yoga já nos remete a essa união de si, de todos os estados, corporais e mentais. Fechando os olhos e entoando o mantra Om, inspirando. Om. Aqui já acontece um trabalho de concentração, de consciência respiratória e de quietude. É um som único. E aí, aos pouquinhos, desfazendo as mãos em prece, elevando os braços com os pés bem posicionados no chão, as patelas, região dos joelhos firmes, e aqui há um encaixe do quadril. Elevando braços, alongando toda a musculatura dos membros superiores, vértebras de toda a extensão da coluna, trazendo cada vez mais consciência para o corpo, descendo os braços. A volta também é importante que seja gradativa, tranquila. Isso. E aqui começamos algumas rotações dos ombros, por exemplo, para trás, lubrificando as articulações, despertando-as para frente. Isso, braços novamente ao longo do corpo. E ainda trabalhando braços, fazer a flexão dos cotovelos, aproximando os cotovelos à frente e fazendo a extensão escapular lá atrás, na região alta das costas. Depois afastando os braços, no início até a linha dos ombros. E depois, no segundo momento, podemos convidar para afastar um pouquinho mais do que a linha do tronco, se for possível. Sempre dando a opção para cada pessoa ajustar a postura ao seu corpo, trabalhando sempre com o ritmo, com a flexibilidade de cada um, de forma muito respeitosa. E voltando com os braços ao longo do corpo e fazendo agora uma extensão dos dedos das mãos, rotacionando os punhos, estendendo os antebraços, cotovelos, os braços, as axilas. Isso é bem revigorante. Hoje em dia digitamos muito e é fundamental a gente também alongar e fortalecer os músculos das mãos, dos punhos, dos antebraços e voltando devagar, desfazendo as mãos em prece, braços ao longo do corpo. E agora já elevando um dos braços, no caso aqui o direito, posicionando a mão no cotovelo. E isso, alongando a região do tríceps. Isso, e aí vai trocando o braço, alongando o outro lado e podendo aproveitar e lateralizar. Convidando para prestar atenção na expansão torácica que acontece desse lado que está estendido e o outro lado que está mais tensionado. Isso, voltando, alongando braços, descendo os braços pela frente. Partindo aqui para a região já do quadril, podemos começar fazendo um movimento circular com o quadril, para um lado, depois para o outro. Isso, anunciando para o corpo que aquela região vai ser trabalhada. E aí eu venho com os braços ao longo do corpo. Posso entrar aqui em Utkatasana, flexionando os joelhos, fazendo o tronco mais inclinado à frente, os braços estendidos e o olhar à frente ou olhos fechados, depende do tempo de prática do aluno e da concentração.
estendendo todos os membros, vamos desfazendo a postura, entrando em Tadasana, inspirando e expirando com tranquilidade. E daqui a gente pode começar já a fazer, por exemplo, uma flexão, né? Então, deixando os pés bem paralelos, as patelas firmes. Aos poucos eu vou elevar meus braços e vou descendo numa flexão do tronco. Isso, o quadril já vai mais lá para trás. Isso, eu vou descendo, ponta dos dedos das mãos. Se não chego no chão, posso cruzar aqui e segurar no meu antebraço, ou se eu chego no chão, deixo a cabeça solta entre os braços e a ponta dos dedos das mãos alcança o chão, lembrando de trazer o peso do corpo à frente. Isso, se eu puder avançar, eu vou levar minhas mãos lá atrás. Isso, e se eu tiver uma limitação, eu vou dar uma semiflexionada nos meus joelhos, mas aos pouquinhos, com o tempo de prática, eu vou avançando no asana. E aí vou levando um pouquinho mais a extensão lá para trás. Isso, e na hora de voltar é só flexionar os joelhos e encaixar vértebra por vértebra da coluna. A cabeça última a chegar, inspirando quando ela estiver alta e expirando, percebendo o retorno venoso acontecendo lentamente na região da cabeça, desfazendo assim aquela sensação de vertigem que dá quando levantamos a cabeça rapidamente. Todo cuidado é bem-vindo na prática de yoga. E aqui nós iniciamos as posturas sentadas, de joelho, e a gente vai dar a opção para dobrar o tapete quando fizermos a postura, caso a pessoa sinta dor nos joelhos. Se não sentir dor, não tem por que dobrar o tapete. E aí eu vou elevar o tronco. Daqui vou posicionar as minhas mãos com os dedos das mãos voltados para baixo, levando os cotovelos lá atrás, já sentindo uma extensão na região torácica. O osso externo no centro do peito vem mais à frente e aos pouquinhos vou entrando em Ustrasana, a postura do camelo, o topo da cabeça vai lá atrás. Vou fazendo uma extensão na cervical. Isso. E à medida que o aluno avança na postura, vou convidá-lo a inclinar um pouquinho mais o tronco e levar uma mão e a outra no calcanhar. Na hora de voltar, volta devagar e vou convidar a pessoa a sentar-se nos calcanhares. Caso ela não tenha condições, vou convidá-la a sentar em Sukhasana, que é essa perna cruzada, tá bem? Então, para quem pode ficar na opção 1, eu apresento uma nova forma também, né, da pessoa, se quiser meditar aqui, se tiver agradável. Mas já vai percebendo que a prática vai indo para uma decrescente. Vai acalmando, chegando mais próximo ao chão. Posso vir aqui para essa postura de Balasana, com os braços lá atrás, a testa apoiada no chão, entregando um pouquinho mais todo o corpo. Essa postura beneficia muito a calma e também o acolhimento.
E aos pouquinhos vai voltando e pode ir um pouquinho mais pertinho do chão e estendendo o corpo, posicionando uma mão sobre a outra, a testa sobre a mão. E daqui pode elevar a cabeça, trazendo o queixo no chão, posicionando as mãos perto das costelas, flutuantes. O cotovelo já está mais flexionado, apontado lá para cima. E aí, subindo, subindo, subindo. E ficando na permanência com os olhos fechados de preferência. E aí vai voltando devagar. De costas no chão, centralizando o corpo no tapete, puxando o rabinho para cima ou para o lado, com os joelhos flexionados, os pés tocando o chão, percebendo o corpo no solo, principalmente o apoio das lombares. Tirando os 2 pés no chão, trazendo as mãos sobre os joelhos e, se for possível, pressionar um pouquinho as coxas contra o abdômen, sentindo o alongamento na região dos glúteos, posterior de coxas. Fazer um balanço com os joelhos de um lado para o outro. Isso, afastando os joelhos, um para cada lado, sentindo o alongar das virilhas, abertura de quadril. E daqui até segurar meus pés e trazer um pouquinho mais os joelhos, direção do chão. E aproximando os joelhos novamente, posicionando as mãos firmes na região dos joelhos e elevando a cabeça. Fortalecendo a região da cervical. E voltando devagar de Pavana Muktasana. Isso, e aí deixando os pés novamente tocarem o chão, observando o que aconteceu. E aí vou convidar a flexionar o joelho, o pé vai tocar na coxa oposta. Vou alongar região da musculatura, que é difícil alongar, que a gente chama de piriforme. E aí vou tirar o outro pé, vou trazer essa coxa oposta, a perna que está lá em cima, vai sentir alongar um pouquinho mais, vai ficar aí por um instante. Como eu disse, a permanência hoje é breve, tá? É uma demonstração do que eu faço nas aulas. E aí vou trazer a perna. E eu vou voltar devagar, desfazendo a cruzada da perna, percebendo um pouquinho mais o corpo. Daqui, podemos estender uma das pernas e elevá-la lá em cima. É possível puxar aqui a parte posterior. Voltar, estender a outra, flexionar a que foi, elevar a perna esquerda, segurando ou não atrás da coxa, o pé tá reto e sentindo a extensão na posterior. E aí voltando, já trabalhando bastante consciência e também o acionamento da região do abdômen. E daqui, novamente, com os pés próximos, as pernas de preferência estendida,
Mas se o aluno não tiver muita flexibilidade, ok, subir com elas semiflexionadas, os joelhos semiflexionados, firmando o glúteo, acionando o abdômen e aí elevando as pernas, podendo apoiar atrás das coxas, talvez para estender um pouquinho mais, posterior, principalmente região dos joelhos. Isso, firmando o abdômen e vai voltando devagar. Lembrando que o retorno também deve ser feito com muita atenção. E daqui, relaxando, podendo já fazer a perna de Badrasana com a mão atrás da cabeça e relaxar aqui nessa postura. E aqui nós vamos fazer Setu Bandhasana, elevando o quadril, firmando bem os pés no chão. Isso, alguns conseguem subir mais com o quadril, outros menos. O queixo já vem mais próximo ao peito, para sentir alongar também a região posterior da cervical. E voltando devagar. E aproximando planta de pé com planta de pé, ficando por um instante. Pode dar a opção de fazer 2 vezes. Isso, voltando devagar. Indo para Shavasana, que é o relaxamento, a postura da entrega, de desapego à mente, ao corpo. Um movimento preparatório para meditação, bem importante para acalmar, ficar em Shavasana, evitando, claro, a dormência. Então, daqui, aos pouquinhos, a gente vai despertar o corpo devagar, inspirando, expirando. Começar a mexer os dedos dos pés, dedos das mãos, deixando que o corpo diga o que ele prefere fazer nesse momento e virando-se de lado, uma posição fetal de acolhimento, concentrando-se um pouco mais com os olhos fechados. Depois, abrindo os olhos e daqui elevando o tronco devagar, preparando-se para sentar-se. Isso, e ao sentar, cruzar as pernas, mas caso a pessoa não se sinta naquele dia muito bem ou com alguma dor nos joelhos, deixa ela ficar como ela preferir, talvez sentada no apoio, né? Talvez com os joelhos semiflexionados, está tudo certo. E aí puxar a pele dos glúteos de um lado para o outro, alongando o tronco, mantendo ele alinhado com os isquios, fechando os olhos. E daqui, inspirar profundamente, expandindo caixa torácica, trazendo muita consciência para esse ato vital e exalar o ar. Convidar a reduzir a passagem de ar na região da garganta. É uma técnica respiratória que em yoga chamamos de Ujjayi. Na região da glote, a gente reduz a quantidade de ar que passa por aquela região, expandindo a caixa torácica e começa a escutar o barulho da sua própria respiração. E ao exalar o ar com muita atenção, esvaziando os pulmões completamente. E de novo, inspirar, expandindo caixa torácica e exalar o ar.
E após a próxima inspiração, deixar a respiração livre, relaxando os músculos dos membros inferiores, mantendo a coluna na vertical, relaxando os órgãos internos. As costas, os ombros, os braços e as mãos. Relaxando a caixa craniana. Entrando no estado de concentração. Ficando aqui por alguns minutos. No início, conduzir a atenção para que a mente venha para esse estado maior de foco, que o corpo, ou para alguns alunos que já estejam mais acostumados, trazer a atenção para a respiração. E após ficar por alguns minutos em silêncio, partindo de um estado de concentração, de cuidado de si, um estado de cuidado com a saúde mental, eu convido a mais uma vez posicionar as mãos em prece em frente ao peito, para fechar o ciclo, inspirar e expirar neste lugar de concentração, nesse ponto de início e de fim no mantra Om. Utilizando a instante final para ficar em silêncio ou agradecer internamente. Descendo a cabeça na direção das mãos, vamos em paz, gratidão. E assim finalizamos esta prática de Hatha Yoga.